É nosso convidado neste Jornal às 9, Eduardo Cabrita, antigo Ministro da Administração Interna do PS. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Como é que avalia a resposta que tem sido dada pelo Governo às constantes intempéries que têm afetado o país, em concreto e sobretudo a tempestade Christine? Bom dia, vamos lá ver. O que é aqui mais preocupante, e porquê? Porque já tivemos a experiência dos incêndios do ano passado, parece que começa a haver um padrão, e este padrão é grave, que é o seguinte: desinvestimento na prevenção, nas boas práticas, nos avisos antecipadamente. Esta chamada ciclogénese explosiva, que é como é caracterizado este fenómeno, estava identificado na segunda-feira, um pouco por curiosidade de formação de vários anos a seguir muito intensamente estes fenómenos. Na segunda-feira estava identificada a possibilidade de ventos até 160 km/h, isso estava escrito e saiu em alguma comunicação social. Sim, não há mecanismos de prevenção e a declaração do estado de alerta nas zonas potencialmente mais atingidas podia já ter sido feito. Segundo problema, há manifestamente uma resposta que demora. A meio da tarde do dia 28, o que aconteceu foi na madrugada de 27 para 28, o mais grave. Já o Presidente da Câmara de Leiria apelava à declaração da situação de calamidade e víamos o Primeiro-Ministro à saída da Proteção Civil ainda a dizer que era preciso avaliar, que iam abalar para a zona os secretários de Estado. Portanto, há novamente uma resistência e, portanto, temos a repetição do fenómeno do Pontal, isto é, já o país todo a arder e o Governo ainda na altura em celebração, num jantar partidário. Bom, e depois, quando começa a haver uma resposta, a resposta, eu diria que tem obviamente há um pacote de medidas que foram apresentadas só no domingo e ainda nenhuma delas está publicada. Como é que olha para esse ainda nenhuma delas está publicado, nenhuma delas está ainda em vigor. Mas parece-lhe robusto o suficiente para fazer face aos estragos? Há uma preocupação de uma resposta fundamentalmente política. Portanto, a resposta, isto é, o Ministério da Administração Interna, que ia estar no comando de uma operação destas, não existe. E temos uma resposta que é entre a propaganda de Leitão Amaro e a resposta de apoio gerida pelo Ministro Político Castro Almeida. Quanto às medidas em si, obviamente são benévolas, algumas aprendem com aquilo que foi feito da pandemia, o layoff, as moratórias são pacíficas. As medidas são fundamentalmente crédito, isto é, dos 2.500 mil milhões anunciados, 2,5... Entre famílias e empresas? Não. O que é para empresas, 3/5 das medidas é endividamento adicional. E acha, portanto, que deveria haver apoio a fundo perdido? E além disso, bom, é preciso avaliar situações, há casos e casos, não vale a pena falarmos em grandes números. Quanto também, por exemplo, à recuperação de habitações, a experiência é evidente, estamos a falar de zonas muito povoadas, ao contrário dos incêndios, a tragédia de Pedrógão era em uma zona com pouca população. Mas, vamos lá ver, os 10 mil euros a fundo perdido, que se falou, para as famílias, para a recuperação de habitações próprias permanentes. A ver, se estivermos a falar de umas telhas, pode ser perfeitamente suficiente. Mas se tivermos uma habitação completamente destruída, isto é, novamente, é necessário avaliar e pode haver a necessidade de casos de recuperação completa para os quais os 10 mil euros de todo não cheguem. Não vê que este pacote pode ser, no fundo, uma primeira tranche? Uma primeira resposta sujeita Vamos ver. O que me preocupa aqui para já... O que me preocupa aqui para já é a gravíssima mostra, mais uma vez, de incapacidade na gestão de fenómenos de risco elevado. Isso é responsabilidade concreta da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Eu acho que há aqui uma responsabilidade que é do Primeiro-Ministro, porque há aqui um modelo político que ele define. Quer no modelo de Ministras da Administração Interna, há uma reincidência num perfil que é manifestamente desadequado à gestão de situações operacionais complexas. Tenho grande admiração pela competência jurídica da doutora Lúcia Amaral, mas manifestamente nunca geriu nada, nem tem capacidade operacional em situações deste tipo. Deveria admitir-se, há uma desvalorização. Não é essa a questão. A questão é da responsabilidade do Primeiro-Ministro, porque há uma desvalorização anterior da prevenção de incêndios, da prevenção de riscos. Não houve nos incêndios. A prevenção desapareceu, só se fala da resposta depois. Mais prevenção significa menos despesa depois quando
quando as situações efetivas acontecem, e é esta preocupação essencialmente centrada mais na gestão da imagem política do que numa resposta efetiva. O que é fundamental agora é concentrarmos na resposta efetiva. É grave que ao fim de uma semana ainda haja mais de 100 mil pessoas sem energia elétrica, por exemplo, depois tem o efeito em cadeia no abastecimento de água e no funcionamento de todas as atividades. Falamos de danos na rede elétrica como nunca vistos. Acha que deveria ter havido outras soluções também para repor alguma qualidade de vida às pessoas? Mas vamos lá ver aí também, daquilo que são elementos essenciais, aquilo que é o pré-posicionamento de uma estrutura de apoio, de geradores, é possível, tal como também naquilo que é a exigência de um rápido restabelecimento de comunicações. O que é que teria feito diferente, concretamente, se fosse Ministro da Administração Interna nesta situação? Foi feito muito diferente em 2018 no Leslie. O Leslie não foi uma depressão, foi um furacão. E os ventos foram de 176 quilómetros exatamente naquela área. E, portanto, a situação de alerta estava determinada antes, os briefings da Proteção Civil estavam antes da área de chegada, que era prevista entre Lisboa e Aveiro, e acabou por ser exatamente nesta área também. Souro, Montemoro Velho, Figueira da Foz, foram as áreas, na altura, de Marinha Grande, mais atingidas. O que permitiu algum pré-posicionamento, não estou a dizer... Mas em termos, por exemplo, de apoios europeus, tem sido uma questão apontada. Já teria pedido, solicitado algum tipo de mecanismo para concluir? Vamos lá, não é na altura. O satélite Copérnico podia ter sido, que é também um mecanismo europeu, podia ter sido pedido ainda antes, face à caracterização como ciclogénese explosiva. Mas o mecanismo europeu de proteção civil... Esse é um elemento do mecanismo europeu. O mecanismo europeu tem múltiplas componentes. E, portanto, mas em termos de apoios associados ao mecanismo europeu de proteção civil, acha que se justificaria? Mas é exatamente isso. O satélite é um elemento do mecanismo. A ativação do mecanismo pode ser efetuada imediatamente e não dizermos só, nós temos telhas e lonas, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de bombas de alta pressão, estamos a falar de geradores de elevada capacidade, estamos a falar de mecanismos que permitam rapidamente pôr as infraestruturas a funcionar. Poderia haver critérios para fazer esse pedido? Esses critérios existem e o mecanismo é que disse Portugal não pediu.